Boas, neste vídeo eu quero falar acerca da falácia do apelo à antiguidade. É basicamente uma falácia do apelo à tradição, mas pronto. Neste caso, algo mais antigo, talvez. A estrutura lógica é, por exemplo, A é antigo e B é novo, logo A é superior a B. Aqui, aqui parece, com esta leitura, ou vê-se imediatamente que o antigo é superior ao novo só porque é antigo. Não sei se estão a compreender. A tradição é superior a novas propostas de viver a vida, ou de pensar, ou de fazer, seja o que for, só porque é antigo. E isto é potencialmente problemático, porque por vezes há coisas destrutivas, há comportamentos destrutivos, há tradições destrutivas que vão contra a dignidade das pessoas ou de outros seres vivos, que se mantêm porque são tradição. E não é só o exemplo das touradas. Há vários argumentos como já na altura do homem das cavernas fazia isso, logo é correto se fazer ou deve-se fazer. Parece que o argumento é válido só porque é antigo. A verdade e a validade de um argumento existem só porque é antigo. Já os meus antepassados ensinavam assim, educavam assim as crianças, logo é assim que eu devo ensinar. Já no passado se fazia isto, logo é assim que eu devo fazer. No passado, o antigo, logo, parece que algo sustenta-se só porque é antigo, só porque é tradição. Este conservadorismo decadente é o que muitas vezes faz com que se perpetue comportamentos decadentes e autodestrutivos. E as sociedades têm de andar para a frente. Em nome da felicidade dos indivíduos, em nome da harmonia dos indivíduos, em nome da paz dos indivíduos, individualidades, género masculino, feminino, seja o que for. Nós temos de parar, no meu entender, de combater este crime que é a falácia do apelo à antiguidade ou do apelo à tradição. Porque algo não tem validade ou verdade ou justiça até só porque é tradição. Só porque no passado se fazia isso. Só porque a antiguidade se realizava dessa maneira. Nós temos de aprender a colocar várias coisas em causa, nomeadamente as tradições. E há literalmente conservadorismos decadentes. Uma pessoa quer conservar aquilo que já provou de mil e uma maneiras ser decadente. Portanto, voltando à estrutura lógica do argumento, A é novo, ou A neste caso, A é antigo e B é novo, logo A é superior a B. Logo o antigo é superior ao novo. Parece que a única coisa que é tida em atenção é o facto de haver uma coisa nova e haver uma coisa antiga, e se a coisa é antiga, logo é superior à nova só porque sim. Não tendo em atenção os conteúdos. E as tradições e aquelas tradições, aqueles hábitos têm conteúdos. E muitas vezes são conteúdos decadentes. São conteúdos destrutivos. Há crenças que nós temos, até ideológicas, que nós não imaginamos o quão elas causam doenças. Porque as pessoas não imaginam que está tudo ligado. Vamos imaginar assim. Por exemplo, homem que homem não chora. Homem que homem não chora. Pronto, é uma crença. É relativa a arquétipos, então. Por exemplo, a pessoa, o homem, neste caso, género masculino, ou a pessoa que se identifica com isso, vai bloqueando emoções e começa a gerar doenças psicossomáticas por causa de uma crença que tinha ou que tem relativamente ao facto de homem que homem não chora, os homens não choram. Sempre foi assim, é assim que tem de ser. Isto remete para aquele sistema de sobrevivência do homem das cavernas. Não chora, mas só tem de ser dura, forte e determinada. Mas aquilo que serviu para o homem sobreviver na época há muito tempo atrás, por exemplo, poderá estar a destruir o homem agora. E acho que até foi Stephen Hawking que fez uma situação assim semelhante, mas é mesmo. E nós temos de repensar isto, nós temos de repensar as nossas tradições e temos principalmente de repensar o nosso apego a determinadas crenças, a determinadas tradições, a determinados hábitos, a determinadas ideias, ideologias, conceitos, porque muitas vezes são a nossa forma de pensar, são as nossas crenças que nos corroem por dentro, de forma direta e ou indireta. Eu dei este exemplo
daquela ideia os homens não choram e o homem fica a bloquear emoções, começa a ganhar um peso aqui no peito. Por isso é que acho que os homens têm muito mais tendência a ataques cardíacos, por exemplo, que as mulheres. Porque será? Isto é tudo psicossomático. Até aquelas crenças da competição, uma pessoa tentar sempre a competir, sempre a ganhar, sempre a vencer, sempre a olhar para o futuro. E começa sempre em stress, porque tem de competir, tem de ganhar, tem de ser superior, tem de ter bens materiais, por isso tem de ganhar muito dinheiro, nem que passe por cima das outras pessoas. Aquele stress, aquela ansiedade. E a ciência já prova que o stress mata determinadas células específicas no coração. Portanto, há crenças que nós temos relativamente a arquétipos, por causa de conservadorismos, nós não queremos largar mão de determinadas dessas crenças, dessas tradições, desses arquétipos, que nos destroem por dentro. Mas atenção, uma pessoa quer conservar. Porque o que é antigo é superior. E o que é novo está necessariamente errado. Claro que depois uma pessoa não quer dizer que tudo o que seja novo seja superior. Neste caso, voltando mais uma vez a um comportamento falacioso. Não, nós temos de analisar os conteúdos. Há coisas que não convém conservar. E há coisas que talvez convenha conservar. Mas sempre com uma abertura consciencial, sempre admitindo possibilidades, sempre colocando em causa, com curiosidade, liberdade e independência intelectuais. Nós temos de ter curiosidade para estudar coisas diferentes, novas, insólitas, inusitadas, de malucos. Porque muitas vezes as boas novas, aquilo que traz grande evolução para o mundo, é rotulado muitas vezes por autoridades científicas, intelectuais, espirituais, seja o que for, como algo de malucos, algo de alienação. Muitas vezes as grandes revoluções científicas, intelectuais, políticas, espirituais, seja o que for, vêm de minorias, vêm de uma só pessoa. Que muitas vezes são rotulados malucos porque é incompreendido. Porque são incompreendidos. Porque as coisas muito novas, elas não são tão compreendidas imediatamente. Não são coisas tão imediatas, tão genéricas, tão generalizadas. Elas implicam uma necessidade maior de estudo, de investigação, porque elas não estão vulgarizadas. E muitas vezes realizam-se com uma linguagem relativamente diferente. Portanto, temos de aprender a fazer uso do nosso entendimento, da nossa inteligência, para colocar as coisas em causa. E para não seguir determinados modelos comportamentais só porque sim, só porque é tradição. Querendo conservar só porque há um apelo inconsciente à antiguidade, como se a tradição fosse autoridade por si só. Houve tempos que existia a autoridade da razão, que depois caiu com vários pensadores, como Nietzsche, como Freud, com a descoberta, entre aspas, do inconsciente e do sonho, e havia a autoridade da razão. Mas uma coisa que é comum a quase todas as épocas é a autoridade da tradição. A autoridade dos ritos, dos rituais. A autoridade da antiguidade, a autoridade do passado. Como se algo tivesse de ser simplesmente porque sempre foi, ou simplesmente porque era. Não tem de ser assim. Portanto, devemos ter cuidado com os conservadorismos decadentes, doentes e inconsequentes. Porque uma pessoa está tão apegada à antiguidade só porque é antiguidade, uma pessoa nem repara nas consequências que trazem, em termos inerentes e intrínsecos, a determinados hábitos, comportamentos, tradições, crenças, ideias, ideologias, seja o que for. Portanto, vamos pensar profundamente acerca disto, acerca da falácia do apelo à antiguidade. Se gostarem deste vídeo, dos meus vídeos no sentido geral, subscrevam o canal, comentem, partilhem, ponham like, porque é importante para fazer crescer o canal, e cumprimentos filosóficos.